Eu já assisti o filme Michael e eu posso dizer que é um filme que faz você querer mais. Porém, ao mesmo tempo, faz parecer que tá faltando algo, sabe? Mas aí, foi uma cinebiografia chapa branca ou não foi? Vou falar tudinho pra vocês nesse vídeo agora. Já deixa seu like, se inscreve, porque estamos de volta, né? E em grande estilo, falando somente do Rei do Pop. A gente começa o filme ali, né, com a infância do Michael, lá em 1966, e eu considero esse começo um começo bem inteligente, tá? Porque o filme, pensando no filme como um filme mesmo, tá? Até porque é um filme, mas você entendeu, né? Pensando no filme, já nos ajuda a estabelecer algumas coisas. Primeiro, o talento absurdo do Michael, mesmo criança. Gente, absurdo. Estabelece o Joseph, né, o pai do Michael Jackson, Joseph Jackson, como o vilão dessa história. A gente já consegue entender, por exemplo, que desde pequeno, Michael ele era tratado como uma promessa, mas também como um produto. O Juliano Curvalde, que faz o Michael criança, gente, ele é absurdo de bom. Vocês já viram vídeos desse pequeno Michael na vida real? Ele, cara, ele entrega carisma, energia surreal, ele tem uma coisa performática incrível. Queria ter visto mais, inclusive, dele no filme, mas... Enfim, vamos conversar um pouquinho mais disso lá na frente. O filme mostra cenas da família ali sendo uma família, rindo, jantando, a mãe ajudando a fazer os figurinos com a LaToya Jackson, sem a Janet Jackson, por conta de um outro babado que aconteceu e que eu vou contar mais na frente também, então fica até o final, não pula até o final, fica até o final, não pula até o final. Porém, também tem as sequências que doem o coração. Os irmãos ensaiando até tarde, ensaiando de pijama, gente, eles mal chegavam de um show, queriam descansar porque no dia seguinte tinha escola, mas não, eles tinham que ensaiar. O Michael apanhando, a autoestima dele sendo ceifada pouco a pouco ali, ele criança já falando pra mãe: eu não sou como as outras crianças. Eu quero ser criança, mas as outras crianças querem olhar pra mim, apontar pra mim, tirar fotos de mim. Não é isso que eu quero, ele só quer ser criança, gente. Ai, eu preciso manter a imparcialidade. A conexão com o Peter Pan que a gente vê com o Michael na fase adulta, que ele expressou em diversas entrevistas, o rancho dele só se chamava Neverland, então, tipo assim, o filme nos mostra, né, que veio desde criança essa conexão. O filme deixa claro que o astro nasceu cedo, mas a infância foi sacrificada. Mas uma coisa é clara: quando ele sobe no palco, quando ele dança, tudo muda. A presença magnética, os cortes são interessantes ali na edição. O Juliano, mais uma vez, entregando uma energia surreal, gente. Surreal de bom. O filme passa por algumas datas interessantes até a gente chegar em um momento que eu considero muito lindo mesmo. Quando os garotos eles estão ali no estúdio da Motown gravando algumas faixas, né? O Michael canta alguns trechos de I Want You Back e Who's Loving You, que eu amo muito de paixão. E o Sr. Gordy, né, o fundador da Motown, que foi uma peça crucial para a ascensão do Jackson 5, ele simplesmente começa a chorar. Era eu e ele chorando, entendeu? Ele de lá e eu de cá. Ele sentiu aquele diferencial que até hoje nós sentimos, sabe? Ele presenciou ali, naquele menino, naquela criança, um talento que até hoje ninguém supera. Ali naquele momento tem um ponto de virada, né? Eles têm a vida mudada ali. Se mudam, começam a crescer de uma forma absurda, até que a gente chega em 1978. Aqui nesse bloco a gente vê um pouco mais, vai mais a fundo, né? Não tão a fundo, mas a gente vê um pouco mais da parceria do Quincy Jones com o Michael. E o momento muito esperado: Jafar Jackson como Michael Jackson. Gente, na hora que esse homem abriu a boca, eu fiquei estática. Teve grito na sala de cinema. Por um momento a gente ficou, ué, é um documentário? O Michael tá aqui mesmo? Que isso? Surreal, gente. Um dos irmãos do Michael, ele falou numa entrevista que ele viu o Michael ali no Jafar, ele viu o irmão dele ali, sabe? E em outro momento eles falaram que não tinha outra pessoa pra fazer isso, não tinha como ser outra pessoa a não ser o Jafar. E sabe quando tu vê a imagem, tu fica tipo assim, será? Será? Aí ele abre a boca. Aí ele começa a atuar. Aí tu fica, make sense, faz sentido, faz sentido. A gente consegue identificar o momento que o Michael começa a se preparar, né, pra voar solo, mas com um medo muito grande do seu pai, né? E, cara, gente, que homem nojento, hein? Uma coisa de a cada cena você sentir um desgosto a mais, sabe? Querer fazer
um desgosto, sabe, tão grande. O que é um belo de um contraste, porque o Coleman Domingo, que faz ele, é um amorzinho. Passar pela mente do Michael enquanto ele cria ali o seu álbum, cria alguns dos seus maiores hits, foi muito agradável. Na sequência de Don't Stop Till You Get Enough, eu tava na merda já chorando. O filme acerta demais em nos mostrar que o Michael não fazia só música, né? Ele pensava na imagem, na narrativa, no figurino, na dança, no impacto cultural. Quando ele fala música une as pessoas, e a partir daí a gente vê ele brilhando na criação de Beat It, é bem bom. A parte de Thriller, mostrando ali o conhecimento, a técnica e também o perfeccionismo que o Michael tinha, mostra que ele não queria que a gente apenas assistisse os clipes. Ele queria que a gente vivesse uma experiência imersiva. Inclusive, já fiz um vídeo lá pro meu Instagram, se você quiser me seguir, te aconselho aí lá, porque tem muitas coisas muito legais também. Mas eu pontuei sobre a temática de como os videoclipes do Michael Jackson eram produções cinematográficas. Vale muito a pena você ver lá um pouquinho também sobre isso. De tudo isso, né, de ter esse conhecimento, essa técnica, esse perfeccionismo, mesmo com as dificuldades de ter esses clipes em grandes redes, como a MTV. Quando ele fala que ele faz músicas para todos, não somente para uma raça, uma cor, ele já pensava na união. Tem cenas específicas que você entende o porquê ele virou o Michael Jackson. Antes de muita gente entender clipe como arte, o Michael ele já fazia cinema com seus videoclipes. Como eu falei no bloco 1, o Michael já era visto como produto, né? Uma promessa, mas ele já era muito usado também. E nesse bloco eu quero entrar mais nessa parte que é explorada no filme. É basicamente ali o homem por trás do mito. Como muitos sabem, eu também comentei no bloco 1, o Michael ele teve muita coisa ceifada na sua infância. A própria infância em si foi ceifada, né? Mas a sua autoestima também foi ceifada ali pouco a pouco pelo seu pai. Não é à toa que em determinado momento ele começa a repetir, a falar alguns mantras. Essa parte eu achei bem interessante, que era um ponto sobre a vida do Michael que nem todo mundo sabe, né? O quanto ele tentava reafirmar sobre ele aquelas coisas que a gente falava pra ele, né, que ele era incrível e tudo mais, uma coisa que ele mesmo tentava reafirmar pra ele mesmo. O próprio Jafar comentou em uma entrevista que ele descobriu alguns cadernos, diários, que ele teve a oportunidade de ler esses diários, onde ele encontrou vários mantras que o Michael colocava no caderno, no espelho, pra estar sempre afirmando sobre ele essas palavras. Quando ele tá criando um dos álbuns e tudo mais, ele vai começar a cantar, ele começa a repetir. Aí, sabe, eu não lembro muito específico todas as frases que ele fala, mas uma que ficou muito comigo é ele falando: você é lindo, sabe? Você é forte, você consegue, você é talentoso e tudo mais. Então, ele tendo que reafirmar isso, porque ele não teve muito dessas afirmações crescendo, foi um pouco triste. Tem até um outro momento que ele tem esse complexo, né, com a aparência dele e tudo mais, que ele, e com a autoestima dele, que ele até solta eu tenho que ser perfeito. Mesmo os médicos ali, né, afirmando pra ele que ele era um garoto muito bonito, que ele não precisava fazer a cirurgia no nariz e tudo mais, aí ele vai e fala: eu tenho que ser perfeito, sabe? Ai, gente. Agora, se no filme a vida do Michael com seu pai era um verdadeiro thriller... Pegou? Pegou? Gente, desculpa, essa parte é muito pesada, eu tô tentando amenizar, tá? A relação com a sua mãe é mostrada ali como um refúgio emocional até, né? Com muitas cenas dela pedindo pra ele não deixar que essa luz se apague, né? Na verdade, enfatizando pra ele deixar a luz dele brilhar mais. Cenas dela falando pra ele não desistir, momentos fofos dele comendo pipoca com ela, assistindo filme. A Nia Long acertou até a forma de andar da Catherine. Teve uma hora que ela tá saindo andando, que o meu irmão virou bem assim pra mim e falou: mano, até a forma de andar da Mona ela acertou. Ela acertou ali na força, no amor e até na impotência de uma mãe que naquele contexto ali da época e no contexto que a gente tava vendo ali, não havia criado totalmente a coragem pra enfrentar o vilão da história, né? Que nesse caso é o próprio marido dela. No filme a gente vê que esse amor pelos animais veio desde criança também, essa conexão com eles. A cena da chegada do Bubbles é bem engraçada. A reação da família ali vendo o Michael caindo de amores pelo Bubbles foi tipo: meu amigo, você não tem mais o que inventar, não. Foi um momento bem fofo também, tá? Ali, bem bacaninha. Agora, nem só dos amores, né, vivia, né? O filme tenta mostrar pra gente que por trás do ícone, né, existia alguém que foi quebrado por expectativas impossíveis e pela pressão e medo. O Michael não conseguiu ser criança quando tudo que ele queria ser era uma criança. Quando ele foi criando sucesso, a condição, ele foi realizando todos esses sonhos, todos esses desejos, os planos que ele tinha. O que é fofo, mas ao mesmo tempo é triste.
quando a gente coloca tudo na balança, né? Quando a gente pega a minúcia da questão. Porque ali quando a gente vê, por exemplo, quando todos estavam prontos pra seguir na vida adulta, seguir em frente, ele só tava tentando ganhar de volta o que ele não pôde ter, a sua infância. Agora, você que assistiu o filme vai entender isso aqui, né? Ele só queria jogar Twister, cara. Você que não entendeu vai ter que assistir o filme, vai ter que voltar aqui pra me contar se entendeu mesmo, tá? Mas ele só queria jogar Twister. Durante o filme a gente passa por alguns momentos importantes, né? Como importantes e tristes, na verdade, né? Como a pressão do Joe pro Michael fazer a turnê Triunfo, que ele não queria fazer. No filme a gente vê ali o Joe usando a família como pressão, sabe? Manipulação, uma coisa bem vontade de tacar-lhe um soco, sabe? No Joe, no caso. No Michael a gente só queria abraçar mesmo e chorar junto. Como o incidente da Pepsi também que a gente passa ali no filme, né? A gente percebe quanto nessa sequência o pai dele já não tá pensando no filho como filho. Se é que um dia ele chegou a pensar dessa forma, né? A gente também percebe o ponto de virada do Michael, né? Pra sair de eu vou fazer essa turnê pra não decepcionar minha família, porque eu tenho medo do meu pai e tudo mais, para não terem mais medo de tomar as minhas próprias decisões. Eu vou tomar as rédeas do meu próprio caminho. É isso aí, Michael. Seu próprio momento, Elsa. Let it go, let it go. A gente passa ali pela Victory Tour, que é a turnê de despedida dos Jacksons. E essa cena aqui, meu amigo, quando ele se impõe e corta as asinhas do pai na frente de um estádio inteiro, aí ele sai, aí tem a transição, entendeu? Dessa Victory Tour, dele saindo de anos de exploração e uso e tudo mais pra turnê Bad. Aí tu vê uma diferença de comportamento, cara, essa transição. Agora, como nem tudo são rosas, eu vou te contar algumas coisas que não dá pra deixar passar. Eu não sei se incomodou só a minha pessoa, mas é isso aí. Eu vou começar com a caracterização, porque ali no começo do filme não senti muita dificuldade de acreditar que eu tava vendo os Jackson 5, que eu tava vendo o Joe, que eu tava vendo a Catherine. Mas quando o tempo foi passando, né, e principalmente quando o Jafar assume a posição, a maquiagem tava estranha em alguns momentos. Eu não sei explicar, tinha momentos que, tipo assim, como quando ele tava na piscina ou quando ele tava no hospital, tu fica, pra que tá esse quilo de maquiagem, sabe? Tinha horas que o cabelo tava meio, sabe? Eu não sei explicar. É só uma sensação estranha que deu quando a gente assistia. Sabe no videoclipe de It's Gonna Be Me, do NSYNC? Quando eles viram o bonequinho lá, aí a maquiagem deles com o boneco, né? E aí tu via o cabelo deles, que tipo assim, tu sabe que a maquiagem tava meio esquisita e tudo mais. Na minha concepção, na minha percepção, a sensação que dava era essa. Mas essa é uma questão muito minha. Não sei. Mas eu vi também muitas pessoas falando sobre, então talvez não tenha sido uma percepção somente da minha pessoa. A caracterização como um todo em si funciona em alguns momentos e em muitos outros não funciona, pelo menos pra mim. Basicamente, a gente não tem uma irmã aqui. Você sentiu falta dela? Janet Jackson, exatamente, por conta de vários problemas ali nos bastidores. A última vez que eu li coisas sobre isso, ela tinha assistido a sessão que tinha sido feita pros familiares e ela não curtiu muito e não deixou a imagem dela aparecer. Mas agora me fala se você sentiu esse vazio ou não fez tanta falta assim. A real é que o filme foi feito pra nós fãs. O filme não tinha muita intenção de se aprofundar nos momentos ali. Quando você sentia que ele ia se aprofundar, pá, pulava 1, 2 anos, e íamos para algum outro momento da vida do Michael. E algumas passagens foram rápidas demais, rasas demais, e cá entre nós, para um filme que tem a parte 1 e vai ter a parte 2, essa sensação não deveria existir. Uma outra visão que eu tô tentando trazer é que a trajetória, a vida do Michael é tão absurda que em 2 horas de filme não dava pra sondar tudo. Mas eu também fico com uma pulga atrás da orelha por conta da primeira visão. Mas aí qual a visão que você pretende acreditar, pretende aceitar? Outra coisa que é bom afirmar é que se você tá indo pro cinema achando que vai entrar em alguma polêmica grandiosa, já tire o seu moonwalker da pista de dança. Gostou desse também? Eu literalmente escrevi isso, gente. Era 2 horas da manhã, gente, releva, tá? Porque as polêmicas aqui, ao menos, foram bem suavizadas. Até algumas partes, toda a polêmica do Joe com os filhos dele ali também foram bem suavizadas, tá? Vamos cair na real. Pela forma que o Michael falava sobre isso, foi bem suavizado. Vale lembrar que o filme passou por algumas regravações. No roteiro original, o filme ia começar com uma das polêmicas bem pesadas da época das acusações e assédio sexual que o Michael teve contra ele. A partir dessa cena, né, que seria uma cena de um caso específico, a partir dessa cena, a gente voltaria pra onde começou na infância e tudo mais, e o filme seguiria daí. Porém, por conta de um contrato de
sigilo sobre esse caso, eles tiveram que mudar ali essa parte. E aí no corte final ficou o filme que a gente assistiu. No geral, pra mim a sensação do filme é, assistindo ali você fica estático, deslumbrado, né? Mas quando o filme desce um pouco mais, você fica, peraí, mas tudo isso aí eu já sei. Eu já vi isso aí. Nem tudo funciona, tá? Em alguns momentos o filme corre demais, certos temas perdem profundidade, mas no fim o filme entrega o que prometeu. Uma experiência performática, passar ali pelas fases do Michael, né? Dificuldade, ascensão, sucesso, etc. Sem mexer ou cutucar muito também. Tentando assim, né, honrar o legado do maior artista de todos os tempos. Agora, não posso acabar esse vídeo sem antes destacar a performance do Jafar Jackson. As performances aqui, cara, eu não tenho palavras assim, em geral, né? Mas a do Jafar, na aparência, ali em alguns momentos não parecia tanto. Mas na performance, meu amigo, ele simplesmente canalizou o tio dele. Surreal demais. Mas é isso, galera. Pra mim, em geral, é um filme bom. Você se sente em um show mesmo. Eu mesma chorei horrores em vários momentos diferentes. Porque, cara, quando você lembra que o Michael só queria uma infância, sabe? Ele amava o que fazia, mas não o custo, não o peso que tinha sobre ele tão jovem. Tem cenas que doem, porque você percebe que ele passou a vida inteira tentando ser perfeito. Talvez porque alguém falou pra ele, porque fizeram acreditar que ele precisava ser. É impossível assistir e não sentir algo quando você percebe que quando o mundo ganhava um ícone, quando a gente ganhava o ícone, ele estava perdendo partes de si mesmo. No fim, eu saí pensando que talvez ninguém brilhou tanto e sofreu ao mesmo tempo sendo observado por olhos que diziam que ele era perfeito, que ele era bom, que ele era talentoso, que ele era incrível, mas que ele mesmo não conseguia enxergar e que muito provavelmente até o fim da sua vida ele não conseguiu. Mas é isso, eu postei essa nota no meu Instagram. Até quando essa nota vai durar, eu não faço ideia. Porque eu sei que você também é assim, você coloca uma nota, depois você vai lá e muda. Eu sei que você é assim. Vá assistir o filme, tire suas próprias conclusões. Curte e se inscreve no canal, porque tem muitos planos bem bacanas vindo por aí. Lá no meu Insta também, pra gente ficar um pouco mais próximos, né? E também assistir o especial do Michael Jackson que eu fiz, celebrando o lançamento do filme. Então é isso, até o próximo vídeo. Beijão, tchau!